alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar multiplicação de matrizes, aqui com o professor Luiz Fernando e o professor Luizão. Quando a gente for fazer a multiplicação entre duas matrizes, nós temos que ter atenção para que tipo de matriz nós podemos multiplicar. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês quais são esses tipos de matriz que a gente pode fazer a multiplicação, certo? Observando o nosso slide aqui, eu vou poder fazer matriz que tenha a mesma linha e a mesma coluna da matriz a ser multiplicada. Então essa é uma das condições, ó, que a quantidade de elementos da linha da primeira matriz seja igual à quantidade de elementos da coluna da segunda matriz. Olha o exemplo. Matriz A 3 por 2 vezes matriz B 2 por 3. Como vocês podem observar, a quantidade de elementos da linha da primeira matriz aqui são 3. E a quantidade de elementos da coluna da segunda matriz também é 3. Então, esses dois números, o primeiro número da matriz A e o segundo número da matriz B, eles precisam ser iguais. Sendo assim, nós podemos fazer a multiplicação entre as matrizes. Cada elemento de cada linha da primeira matriz multiplica o seu correspondente da primeira coluna da segunda matriz. E os resultados nós somamos. E assim com todas as linhas e todas as colunas. Eu quero dizer que a linha 1 da matriz A multiplica a coluna 1 da matriz B. A mesma linha 1 da matriz A vai multiplicar todas as outras colunas que a matriz B tiver. Só depois que nós vamos mudar de linha para fazer a multiplicação. Então temos aí, ó, considere as matrizes A 2 por 2 e a matriz B 2 por 2. Faremos A vezes B. Olha os elementos da matriz A, menos 2 e 3 na primeira linha, 1 e 4 na segunda linha. Menos 2 e menos 1 na matriz B, primeira linha, 4 e 0 na segunda linha da matriz B. Então, nós vamos multiplicar a matriz A pela matriz B. Eu vou começar fazendo a demonstração das linhas, ó. Primeiro, linha 1 vezes coluna 1. A linha é da matriz A e a coluna é da matriz B. Depois eu vou fazer linha 1 vezes coluna 2. Linha da primeira matriz, coluna da segunda matriz. Linha 2 vezes coluna 1. Já mudei a linha da primeira matriz. Linha 2 vezes coluna 2. Mudei a coluna da segunda matriz. Então acompanhe, ó. Linha 1 de A, menos 2 vezes o primeiro elemento da coluna de B, que é 2, mais 3, que é o segundo elemento da linha de A, vezes 4, que é o segundo elemento da coluna de B. Agora, linha 1 vezes coluna 2. Menos 2 vezes menos 1, eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes menos 1. Depois eu vou pegar mais 3 vezes 0. Eu peguei a linha 1 vezes a coluna 2. Agora eu vou pegar a linha 2 vezes a coluna 1. 1 vezes 2 mais 4 vezes 4. Está representado aqui embaixo. Linha 2 vezes coluna 2. 1 vezes menos 1 mais 4 vezes 0. Então, todas essas multiplicações estão representadas aqui embaixo, como eu mostrei, ó. Vamos resolvê-los, ó. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 3 vezes 4 dão 12. Menos 2 vezes menos 1 dão mais 2, 3 vezes 0 dão 0. 1 vezes 2 dão 2, 4 vezes 4 dão 16. 1 vezes menos 1 dá menos 1, 4 vezes 0 dão 0. Vamos ver que resultado essas multiplicações vão nos dar. Menos 4 com mais 12, 8. Subtrai dá o sinal do maior. 2 mais 0, 2. 2 mais 16, 18. Menos 1 mais 0, menos 1. Então, nós fizemos todas as multiplicações das linhas da matriz A com as colunas de B. E restou esses valores, 8, 2, 18 e menos 1. Vamos montar a matriz resposta, ó. 8 e 2 é a primeira linha. Quando eu mudo a linha, eu tenho 18 e menos 2. Essa é a multiplicação de matriz 2 por 2. Então, vocês observem bem como foi feita a multiplicação. Agora nós vamos fazer a multiplicação de uma matriz 2 por 3 por uma 3 por 2. Observe, a quantidade de elementos da linha da matriz A é igual à quantidade de elementos da coluna das matrizes B. Ok? Então, ó, 1, 0 e 2 é a linha de A. Ó, 2, 3 e 1.
é a coluna de B. Então tem a mesma quantidade de elementos. Cada número vai multiplicar o seu correspondente. Então eu vou fazer, ó, linha 1 vezes coluna 1 e depois eu vou fazer linha 1 vezes coluna 2. 1 vezes 2, estou pegando aqui, ó, 1 de A vezes 2 de B, continuando, 0 vezes 3 e 2 vezes 1. Agora eu vou fazer a linha 1 vezes a coluna 2, ó, 1 vezes menos 2, 0 vezes 5, 2 vezes 0. Vocês podem acompanhar esses produtos aqui embaixo, ó. Vamos ver o que deram esses produtos agora. A multiplicação, então, foi 1 vezes 2 deu 2, 0 vezes 3 deu 0, 2 vezes 1 também deu 2. Então, somando 2 mais 0 mais 2, 4. A linha 1 multiplicando a coluna 2 ficou, ó, 1 vezes menos 2 deu menos 2, 0 vezes 5 deu 0, 2 vezes 0 deu 0. Somando isso, ó, menos 2 mais 0 deu menos 2. Então, nós já temos dois elementos. Passarei agora para a linha 2 da matriz A, que vai multiplicar a coluna 1, da matriz B. Ó. Então, vou pegar aqui, ó, 3, 4 menos 1 para multiplicar 2, 3, 1. Depois, 3, 4 menos 1, que vai multiplicar menos 2, 5 e 0. Vamos fazer? 3 vezes 2 mais 4 vezes 3 menos 1 vezes 1. Está registrado aqui, ó. 3 vezes 2 mais 4 vezes 3 mais menos 1 vezes 1. Agora a outra coluna, ó. Vamos pegar a linha 2. 3 vezes menos 2 mais 4 vezes 5 mais menos 1 vezes 0. Se você conseguir fazer tudo de cabeça, tranquilo, ó. 3 vezes menos 2 mais 4 vezes 5 mais menos 1 vezes 0. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Menos 1 vezes 1, menos 1. Que vai dar 6 mais 12 menos 1, 17. A outra coluna ficou 3 vezes menos 2 dá menos 2. 4 vezes 5 deu 20. Menos 1 vezes 0 dá 0. Menos 6 mais 20 mais 0, 14. Agora nós vamos ter a nossa matriz. A nossa matriz será do tipo 2 por 2. A primeira linha, 4 e menos 2. E a segunda linha, 17 e 14. Então é muito simples fazer a multiplicação de duas matrizes, respeitando as condições. Linha vezes coluna. Linha de A que multiplica a coluna de B. Agora nós vamos ter uma matriz do tipo 3 por 3. Olha bem os exemplos. Considere as matrizes A, 1, 3, 5, 0, menos 2, menos 1, desculpa, e 1, 2, 4 e 0. E a matriz B, 2 menos 2, 1, 1, 3, 5. Depois 4, 0, 1. Vamos fazer a multiplicação? Observem bem que nós vamos manter aquela mesma ordem. Linha vezes coluna. Ok? Então, nós vamos pegar aqui a linha da matriz A, 1, 3 e 5, e multiplicar pela coluna de B, 2, 1 e 4. Então, vai ser 1 vezes 2, 3 vezes 1 e 5 vezes 4. Agora, eu vou mudar de coluna, mas eu vou continuar na mesma linha. Ó. 1 vezes menos 2, 3 vezes 3, 5 vezes 0. Está aqui embaixo, registrado. Agora, eu vou para a terceira coluna. 1 vezes 1, mais 3 vezes 5, mais 5 vezes 1. Está registrado aqui também. Observando isso, vamos ver os resultados, né? Da primeira linha com a primeira coluna ficou 1 vezes 2 deu 2, 3 vezes 1 deu 3 e 5 vezes 4 deu 20. Somando 2 mais 3 mais 20, isso deu 25. Já com a segunda coluna, o produto foi assim. 1 vezes menos 2 deu menos 2, 3 vezes 3 deu 9 e 5 vezes 0 deu 0. Menos 2 mais 9 mais 0 dão 7. Com a terceira coluna ficou 1 vezes 1, que deu 1, mais 3 vezes 5, que deu 15, mais 5 vezes 1, que deu 5. 1 mais 15 mais 5, isso dá 21. Nós multiplicamos apenas a primeira linha por todas as colunas da matriz B. Eu vou mudar de linha agora, vou para a linha 2, ó. Linha 2 de A, que vai multiplicar a coluna 1, depois multiplica a coluna 2, depois multiplica a coluna 3. Então, a primeira vai ficar assim, ó. 0 vezes 2, mais menos 1 vezes 1, mais 1 vezes 4.
Na segunda vai ficar 0 vezes menos 2, mais menos 1 vezes 3, mais 1 vezes 0. Observando a próxima, vai ficar 0 vezes 1, mais menos 1 vezes 5, mais 1 vezes 1. Nós multiplicamos as 3 colunas pela segunda linha. Olha o que vai dar esses produtos. 0 vezes 2 dá 0, ok? Menos 1 vezes 3 dá menos 3. E 1 vezes 4 dão 4. Fazendo 0 menos 1 mais 4 dão 3. A segunda multiplicação com a segunda coluna, né? Então, 0 vezes menos 2 deu 0. Menos 1 vezes 3 deu menos 3. 1 vezes 0 deu 0. Somando 0 menos 3 mais 0, menos 3. E a terceira multiplicação com a segunda linha e a terceira coluna, né? Aí nós vamos ter que ficou assim, 0 vezes 1 deu 0, menos 1 vezes 5 deu menos 5 e 1 vezes 1 deu 1. Fazendo 0 menos 5 mais 1, a resposta é menos 4. Agora, a última linha com todas as colunas, repetindo tudo que nós já fizemos antes, né? Linha 3 vezes coluna 1, linha 3 vezes coluna 2, linha 3 vezes coluna 3. Os produtos vão ser assim, ó. 2 vezes 2, mais 4 vezes 1, mais 0 vezes 4. Essa é a primeira linha com a primeira coluna. Vamos mudar de coluna, ó. 2 vezes menos 2, mais 4 vezes 3, mais 0 vezes 0. Vamos mudar para a terceira coluna. 2 vezes 1, mais 4 vezes 5, mais 0 vezes 1. Todas as multiplicações estão montadas. Vamos resolver? A linha 1 com a coluna 1. 2 vezes 2, 4, mais 4 vezes 1 dão 4, mais 0 vezes 4 dão 0. Somando 4 com mais 4 mais 0, isso dão 8. A última linha vezes a segunda coluna vai ficar 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 4 vezes 3 que dão 12, mais 0 vezes 0 que dão 0. Somando isso tudo, menos 4 com mais 12 com mais 0, 8 positivo. E a linha 3 com a coluna 3 ficou 2 vezes 1 deu 2, 4 vezes 5 deu 20, 0 vezes 1, 0. Soma isso, 2 mais 20 mais 0, 22. E assim nós vamos ter a resposta das multiplicações. Ó. Aqui nós vamos ter a resposta de matriz A vezes matriz B. A primeira linha deu 25, 7 e 21. Na segunda linha deu 3, menos 3 e menos 4. E na última linha deu 8, 6 e 22. Sempre respeitando a ordem de linha da primeira coluna que multiplica a linha da primeira matriz que multiplica as colunas da segunda matriz. E assim, nós vamos fazer uma observação quando você precisar voltar, né, nesse tipo de operação. Então, é importante a gente lembrar, né? Lembrem-se que quando nós fizermos a matriz A 2 por 2 vezes a matriz 2 por 2, o resultado foi uma matriz AB 2 por 2. Quando nós fizermos a matriz 2 por 3 e a matriz 3 por 2, o resultado foi uma matriz AB 2 por 2. E quando nós fizemos A 3 por 3 vezes matriz B 3 por 3, o resultado foi uma matriz 3 por 3. O que eu quero que vocês vejam nisso? Que os elementos centrais das duas matrizes são iguais. Ó, 2 por 2 vezes 2 por 2, os elementos centrais aqui são iguais. Aí você pode fazer a multiplicação. Ó. Aqui no 2 por 3 e 3 por 2, ó, os elementos centrais aqui são iguais. Então você pode fazer a multiplicação. E na última, os elementos centrais, ó, 3 por 3 vezes 3 por 3, aqui também os elementos são centrais. Certo? Até mais, até a próxima aula.